de Jesus, mais uma vez nós nos reunimos em seu nome, em nome de Deus, com o amparo da equipe espiritual do nosso cantinho, para a realização de mais um estudo. E buscamos, neste momento, o amparo e a presença amiga dos benfeitores espirituais no lar de cada um de nós e de todos os companheiros e companheiras que não estão presentes por um motivo ou outro. Mas que nós possamos realizar o nosso estudo aprendendo um pouco mais sobre a vida espiritual e sobre a importância de nós nos prepararmos durante a nossa vida carnal para que possamos, no plano espiritual, continuar a nossa caminhada evolutiva, sem grandes sobressaltos, sem grandes dificuldades. Pedimos, Senhor, que a nossa prece possa ser entregue à equipe espiritual do nosso cantinho, para que ela seja utilizada em benefício dos trabalhadores e trabalhadoras que amanhã realizarão o pechinchão, né, lá no nosso cantinho, e também que sejam fortalecidas as defesas espirituais da nossa casa de oração, que vai se abrir para um público não necessariamente espírita. Que nós possamos, assim, entregar o que temos de mais puro em nosso coração à equipe espiritual, abrindo assim também a nossa reunião de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, nós estamos estudando o capítulo 7, leitura mental, né, do livro Obreiros da Vida Eterna, e nós chegamos no ponto em que, após a leitura mental feita pela Luciana, né, que é enfermeira e clarividente, né, da situação que levou o padre Domênico a ficar em grande sofrimento no plano espiritual, embarcando, infelizmente, nas lides do mal, né, comprometendo bastante o seu futuro espiritual, né, ele, aos poucos, desperta e se rende ao fato de que, efetivamente, ela tinha razão, né? E o padre Hipólito, né, vai conversando com ele enquanto a Zenóbia entra em contato com a mãe do padre Domênico, né, que é o espírito que estava esperando a oportunidade de
reencontrar, né, o filho, ou o filho, na verdade, reencontrar-se com a mãe, visando, né, a retomada da escalada evolutiva. O que é importante, né, que vem a Ernestina, que nós estudamos no último, na última sexta-feira. A Ernestina, que é mãe do padre Domênico, ela faz, quer dizer, o, o André Luiz, o Jerônimo, né? Todo mundo está ali vibrando em benefício do padre Domênico, e, e aí ele consegue ver a mãe, né? Ver e ouvir a mãe. E aí ele desperta efetivamente, né? E aí ela fala com ele com muita doçura. O que é mais importante, na minha visão, que ela vai exortando ele, né? Primeiro ela fala, olha, você não tem que pensar que eu sou, só porque eu fui mãe, eu cheguei ao paraíso e estou lá, né, em hosanas ao Senhor o tempo inteiro, absolutamente. Eu sou um espírito em evolução, né? Aí ela comenta que é através da própria situação de trabalho que ela foi galgando determinadas posições superiores, mas que todos nós caímos, caímos, subimos, caímos, subimos, e vamos aprendendo com isso para cair menos, né, e subir mais. Então é importante, né, e ela fala assim, olha, ele, quando ele se chama, né, de que ele é um réprobo, que ele merece o sofrimento, isso e aquilo, ela fala, não, você errou, né? Você é um enfermo. Ela trata o filho não só por ser filho dela, né? Mas é como os espíritos já mais adiantados fazem. Tratam a todos nós que erramos aqui na Terra, ainda, como enfermos. E ela diz: você aceitou a sugestão do mal e enveredou por caminhos tortuosos. Mas o Divino Mestre, que é Jesus, né, providencia para que todos nós possamos fazer a reparação. E é importante essa visão, né, da reparação. É necessário fazer a reparação. Ela fala, é preciso orar, né? Mas é preciso fazer a reparação. Não basta aceitar que, que errou, né? Não basta ficar falando, eu sou um desgraçado porque eu errei, eu sou isso ou aquilo. Não, não é essa a questão. É o que você vai fazer para reparar o erro que você cometeu. Então, a fala dela é uma fala extremamente instrutiva. Inclusive, para nós podermos enxergar os companheiros de jornada, né, por esta visão de, de que quando ele erra, ele está errando, mas ele, assim como nós, tem a chance de reparar o erro.
E, portanto, nós temos que aprender a perdoar e esperar na providência divina. A gente vê aqui, né, que só a separação da Zenóbia com ele, né, foram 40 anos. Então, que ela ficou sem vê-lo. E desde então ela vai fazendo todo o trabalho para poder buscá-lo novamente, quando ela estava em condições, porque ela tinha que se preparar para poder também retomar o seu contato com ele. E é importante a gente entender isso. Muitas vezes nós não estamos em condição, porque ainda não nos preparamos suficientemente, porque ainda não aprendemos a perdoar suficientemente. Então, nós paramos nesse ponto, né, em que a mãe, né, chama ele, né, ela fala assim: não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderias fugir ao círculo de sombras, a fim de ganhar, né, de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? Né? Porque ele fala assim, após, né, ela fala assim para ele, né? O Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar, né, a harmonia divina. Mas ele tem que fazer este pedido, né? Ele tem que fazer esse pedido. Ele tem que reconhecer e pedir a Deus, né, a renovação, os caminhos para a renovação. Esse é o ponto. Ele tem que fazer o pedido. Quando a gente lembra do primeiro livro, né, da série André Luiz, que é o Nosso Lar, quando ele se dispôs a orar e pedindo efetivamente a Deus o amparo, o socorro veio, porque ele se abriu para esse socorro. Então, não basta ela ficar ali com ele e falar assim, então, pois é, você errou, e aí? O que vai fazer, né? Nada disso. Ela está chamando ele, vamos então, né? Você não quer fazer isso? Não quer aderir ao nosso serviço de bem-aventurança? É isso. Eu fiz um resumo. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Senão, nós vamos começar daí. E alguém vai ler para mim. Por favor. E aí, pessoal, me ajuda aí. Quem está aí? O Fábio está aí? Tem a Rosana. Eduardo, eu estou em trânsito, estou Tá dirigindo, bom. voltando para Campinas. Tá, Infelizmente, não dá tranquilo. para ler. Não tem problema. Ô, Genivaldo, você está aí? Eu acho que o Genivaldo só entrou, mas deixou ali a coisa. Yes, I do. Ah! Hoje, você pode ler aí para mim?
Olha, desculpe, onde que parou aqui? A recordação angustiosa? Não, agora começa no o olhar do infeliz. O olhar do infeliz É, adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente, pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização do que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo, em seu próprio benefício, à exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistarmos semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e de redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rocio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nós, somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. isso. Então vejam, né? Que exortação. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Do filho, não. Ela fala, você vai ter que ter dentro de você a fé viva de que está amparado, mas você vai ter que fazer a coisa, a mudança. Você vai ter que se haver com os credores, né? Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Tem muita gente que pensa, né, que pelo fato de ter reencarnado em família espírita, como eu, por exemplo, né, que basta ser espírita que eu já estou iluminado, já tenho todas as informações, já sei fazer tudo que tem que fazer, certo? E vou vencer. Não é assim. Porque o problema é assim, ó. A única vantagem que a gente tem é de conhecer que a vida continua, que nós temos a capacidade de reparação, né? E que se a gente não fizer hoje, pode ser que a gente tenha que fazer com muito mais dificuldade, mais no futuro. Mas a luta minha é a luta de qualquer outra criatura, porque eu estou lutando contra as minhas más tendências. Essa é a questão. Quando o padre Domênico reencarnar, então ele vai aceitar, e ele vai reencarnar, né? E depois?
Ele vai repetir os erros do passado? Ele tem um amparo. Ele tem um amparo de espíritos, né, com grande qualidade moral. E, portanto, com aquela, ele tem a garantia que esses espíritos estão auxiliando e protegendo para que ele acerte. Mas se ele não fizer, se ele não tiver a fé e confiança em que ele pode enfrentar todas as dificuldades para reparar o mal que ele fez, e ele vai ter credores difíceis, né? Não vai adiantar de nada. É o que nos acontece. É o que nos acontece. Nós estamos conhecendo um monte de coisas aí. Mas o ponto-chave é que só depende de nós. Não depende desses espíritos queridos e amigos. Eles auxiliam? Ó, claro que auxiliam. E muito. Mas deixa de fazer a sua parte. Está lá no livro dos médiuns, os espíritos amigos estão nos protegendo e amparando, se nós quisermos que eles nos protejam e nos amparem. Se não, eles nos deixam à própria sorte, ou seja, você, pela afinidade de pensamentos e sentimentos, se liga em quem você quer. No livro Roteiro, lá, né, do Emmanuel, eu vivo falando disso, né? Ele diz, nós reencarnamos ligados, né, ao nosso passado de muitos erros e enganos. Espíritos que se assemelham a nós, que se ligaram a nós, seja por serem companheiros de crimes cometidos por nós, sejam porque ou eles ou nós cometemos crimes uns contra os outros, né? São desafetos do nosso passado. E aí, né, é preciso fazer um esforço grande. O Emmanuel é claro nesse aspecto. É preciso fazer um esforço muito grande para a gente não continuar ligado a esses espíritos. Então, ela está chamando a atenção dele aqui. Mas ela está falando, você tem a oportunidade de refazer, né? De recomeçar. Mas tem que partir de você. E você tem que pedir ao Pai que isso aconteça. Eu lembro, né, dos trabalhos que a Lídia era aquela esclarecedora, né? Então ela dizia para o espírito: peça perdão, agradeça a Deus, né? Por quê? Porque era necessário naquele momento que o espírito se abrisse realmente para receber o auxílio. E no final das contas, é o que a dona Ernestina está fazendo aqui com o filho dela, o padre Domênico. Ela está sendo clara, específica, mas está dizendo, tem que sair de você. Comentários aí, gente? Olha aí, ninguém quer comentar nada. Então tá bom. Então vamos em frente aí, Genivaldo. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a unificação benéfica. O sofredor, como o náufrago desesperado, atingindo porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes
E, aconchegando-se ao coração materno, rogava: minha mãe, o infortúnio colheu-me, o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a nobre matrona, desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico, em pranto forte. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós, de olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço a evocar, talvez, paisagens de muito longe. O ex-sacerdote comentou: oh, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Nesse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança, e o amor da simplicidade habitava minha alma venturosa. Depois, no torvelinho do mundo, perverti-me ao contato de homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Porque fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Pode menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar em tão sinistros enganos? Oh, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra, faz-me esquecer, por piedade, o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou a prosternar-se, amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidosas e desveladas, segurando criança tenra, uniu-lhe as mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora, que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-a Domênico, sentença por sentença. Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. Doente e cansado aos teus pés. Compadece-me de mim, bem-amado pastor de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrível embotou-me o raciocínio, o egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância. Como leproso do sentimento, tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, pela minha defecção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livre-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos
se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana, amparando a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos requisitos das paixões, e que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nessa hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Domingo, vou repetir a oração frase por frase, com o menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mais calma, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou de improviso: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Fundamentalmente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão, dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido o meu destino. Ela, porém, desposou outro homem, quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvesses organizado um ninho doméstico, não me faltaria confiança em Deus. Teria sido, talvez, pai generoso, e meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo no outro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte me arrebatou, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado no mundo de convenções que me constrangia o espírito, e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-se num demônio insaciado a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a Não, cabeça. vamos dar uma paradinha. Tá. Vamos parar. Veja que são coisas importantes aqui, não é? Primeiro, ele se dobra à ação muito amorosa e positiva da mãe. E como uma criança, porque ele recorda os tempos de criança, né?
ele pede à mãe que o ajude a fazer a oração, né? Eu gostaria muito, né? Porque me lembro das orações, né? E aí ela faz uma oração maravilhosa, que ele teria repetido. E aí ele se lembra da Zenóbia, né? Ele aflora nele todas as coisas. O interessante é que ele coloca nela, né, todo todo o erro dele. De novo, nós temos esse costume, né? Eu não estou dizendo, e nós vamos ver daqui a pouco, não estou dizendo que a Zenóbia, né, fosse uma pessoa completamente isenta de erros, né? Mas é muito comum e a gente precisa ficar atento, né, para não cair nesses erros. Nós, de uma certa forma, justificamos todas as nossas ações como consequência do outro não ter feito aquilo que a gente achava que ele devia ter feito, né? Foi culpa do outro. A outro não fez isso para mim, desmoronou, eu resolvi ir para a área religiosa. Só que, né? Aí ele foi errando, 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 quando deveria ter feito exatamente o contrário. Ao ir para a área religiosa, efetivamente abraçar, né, a, a batina, né, se fazendo benfeitor de outros. Mas não, ele está colocando nela a culpa pelos próprios erros. E a gente precisa ficar atento, porque muitas e muitas vezes no nosso dia a dia, não com a gravidade do que nós estamos vendo aqui, né? Mas muitas vezes no nosso dia a dia, nós colocamos em outras pessoas, né, vamos dizer assim, a carga, eu vou colocar a culpa, entre aspas, das nossas próprias ações. Ah, foi o outro lá que fez tudo errado e eu acabei indo por o caminho do mal, né? Agora, você imagina para Zenóbia ficar ouvindo isso dele ali naquele momento. Alguém quer fazer algum comentário? O Antônio levantou a mão. Manda lá, Antônio. Aproveitando, Eduardo, a doutrina espírita é a única que traz o ciclo completo de cura, né? Que a maioria das religiões, ela para no arrependimento. Para ali no arrependimento, arrependei-vos, né? E essa é a etapa mais simples. A doutrina espírita nos traz a expiação e a prova, porque a gente tem esse monte de desculpa, né? A gente tem essa tendência de culpar o ambiente, culpar os outros. Então, quando a gente está na dor, está sofrendo, está lá nas trevas, no abismo, a gente se arrepender é até natural, né? Mas depois você precisa passar pela expiação, você precisa experimentar para ver se você realmente mudou a mentalidade, se realmente você se arrependeu. Ainda tem uma etapa seguinte que a doutrina espírita nos ensina, que é o reparar. Então, é muito interessante a gente observar que a gente vem de tradições religiosas que não abrem esse caminho claramente para a gente. Então, eu acredito que é muito importante para esse espírito uma reflexão profunda, né,
da experiência que ele vai passar após, né? Ou as experiências reencarnatórias que ele terá que passar, que talvez uma só é pouco, né? E outra coisa interessante também, que eu acho, só fazendo um adendo, na terça-feira, no estudo da Serra dos Médios, do Livro dos Médios, nós vamos estudar sobre obsessão. E esse senhor vai passar por um processo muito difícil nessa área. Eu acho interessante assim aproveitar esse estudo que nós vamos fazer, que nós estamos num processo de cura também. Todos nós aqui encarnados no planeta Terra, com raríssimas exceções, não estão nesse processo de expiação e prova e reparação. Eu acho muito interessante que a gente sofre, às vezes, assédio desses que nós devemos. Então, é muito interessante a gente analisar esse exemplo que nós estamos tendo aqui, do padre Domênico, para a gente entender esse processo de cura que a doutrina espírita traz para a gente. Eu queria ressaltar isso, que esse é o diferencial, né, que a doutrina espírita traz para o nosso entendimento. Eu queria só comentar em cima do que você falou, Antônio. É a minha visão, tá? Eu acredito que o processo de expiação ocorre, sim, né? Muitas vezes, num sofrimento muito grande para nós. Mas eu acredito também que o processo de reparação pode dar-se ao mesmo tempo. Tipo assim, quando nós temos uma doença incurável, que nos traz muita dor e sofrimento, muitas situações difíceis, mas que não nos impede de fazer o bem ao outro, de fazer todas as coisas, tal. Então, através deste processo de doação em benefício de quem quer que seja que a gente possa fazer esse bem, nós vamos fazendo esse processo de reparação. Porque Deus vai nos colocando, né, à disposição aqueles seres a quem prejudicamos no passado, que vão aparecendo, né? E se já nos perdoaram, né, eles podem ser companheiros de auxílio a outros que não nos perdoaram e que aparecem, né, e que nós podemos ajudar. Ou ajudar a qualquer um outro, né, não necessariamente aquele que já nos perdoou, né, porque nós conseguimos, assim, saldar dívidas com a justiça divina. Então, eu acho que o processo de reparação, a única diferença, eu tinha entendido, você primeiro vem o processo de expiação e depois o da reparação. Não, isso é Eu mais, acho que ele tem que ser conjunto, ele vai ser é mais didático só essa separação, ele é mais didático, porque ocorre realmente, é um processo, né? É um processo que ocorre da expiação, da reparação. Por exemplo, uma pessoa que levou a óbito populações, ele assume a vida de um médico, pesquisador, desenvolve uma vacina que vem a salvar milhões de vidas, como aquele que desenvolveu a vacina contra a poliomielite, né? Uhum. Você imagina, escobre a multidão de pecados, né? O sacrifício de estudar, de dedicar horas, né? De buscar a cura, quer dizer, tantos têm pessoas fazendo isso, né? O médico cirurgião, que no passado foi um inquisitor, e faz disso uma obra de caridade, né? Como tem histórias de grandes cirurgiões que montam hospitais, montam a área, assim,
atende indigentes, atende tudo. Quer dizer, tem várias formas, né? Ele passa pela expiação, mas também faz. Eu concordo com você. Eu acho que mas é mais didático, né? Porque o Kardec trouxe mais um processo didático, dizendo: olha, você vai experimentar aquela situação que você causou, mas você também vai estar reparando, né? Eu concordo com você, é um processo. Mas é importante a gente entender que nós é que construímos, né, o nosso futuro, né? Nós é que construímos a nossa paz, né? É isso que Kardec faz, ele coloca nas nossas mãos a obra do nosso coração, né? É mais nesse sentido. Mas eu concordo com você, é um processo dinâmico, né, vamos dizer assim. Bem dinâmico, é isso mesmo. Eu também vejo isso. Então, vamos em frente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, vai lá, Genivaldo, é contigo. Então, a gente parou naquele ponto que ele está... É interessante que ele dá um passo para frente e um passo para trás, né? Pois é isso que eu estava... E ele está num momento assim que ele começa... É interessante que no diálogo no centro, é comum acontecer isso, né? Que você fala, você está trabalhando de esclarecedor, você fala assim, nossa, está quase que marcando gol, né? Aí chuta a bola para o meio campo de novo, né? Mas e é aqui isso ele volta de novo, né? Ele quebra aquela prece tão linda que ele fez, né? Aquela vibração boa. Ele volta de novo no campo de negacionismo, né? Isso. E de colocar na Zenóbia, né, a responsabilidade por tudo que ele fez. Porque Coitado se ela tivesse ficado comigo, se ela não tivesse ido para outro, se assim, eu não teria feito nada disso. Né? Coitada da Zenóbia, né? Pois é, nome feio assim. O ponto que eu acho interessante nesse negócio, que é preciso a gente, né, ver, né, é que é o seguinte: você coloca no outro coisas que são suas, né? Quer dizer, ele não precisava fazer nada de errado. Ele não precisava, independentemente dela ter se casado com outro ou não. Ele não precisava. Ele fez porque ele quis. Ele fez porque aquilo era da natureza ainda dele. Era uma natureza egoísta, orgulhosa, né? Esse é o ponto, que é o grande problema da humanidade, segundo o Emmanuel. Ele coloca isso claramente. E aí ele faz ele joga nela o problema. Mesmo que ela tivesse mesmo abandonado ele, ele não poderia jogar nela a culpa pelos próprios erros. Fala, Antônio. Não, eu estava pensando em ver aqui, no cientista que desenvolve essas armas mortíferas, né? E ele diz assim, olha, mandaram que eu desenvolvesse, né? Pois é. E a gente vê isso, quando você está em reunião mediúnica, não, mas eu recebi ordem. É complicado essas coisas. São muito difíceis, né? Pois é. Os soldados alemães falavam isso, né? Os caras que jogaram a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, claro, eu fui mandado para fazer. É uma situação difícil essa, né? É complicado, uma situação difícil. Então, vamos lá. Vamos ver o que diz a Ernestina. Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou: cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-no-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários, para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais.
Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Entretanto, Então, você viu só? Ela, né? Ela veio pelas injunções da vida, naturalmente, né? Ela veio se sacrificar pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Quando ela fala por nós, é ela, Ernestina, e pelo filho, o padre Domênico. Uma existência inteira de sacrifício. Né? Então, é importante a gente dar essa parada. Mas vamos ver se a gente anda um pouquinho mais aqui. entretanto, atalhou ele, tinha um sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Colocando-lhe o indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou. Ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos, aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Buscastes voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios esposados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, embora esmagado ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto nossa venerável amiga aceitava humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Veja que situação, né? E veja, nós estamos falando, nós vamos ter que parar nesse ponto aí. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: por que para ele e para a própria Zenóbia a situação da vida se organizou desta forma? Ora, lembrando que nós temos compromissos espirituais e que geralmente nós assumimos esses compromissos, né, com o fim de crescermos juntos, né? Não foi à toa que houve a separação dos dois, não foi à toa que ela foi cuidar das crianças. Por quê? Porque ela tinha compromissos, com certeza, com aquele viúvo que tinha um monte de filhos. E as circunstâncias familiares a levaram a desposar aquele homem e a cuidar daquelas crianças.
será que ela não tinha compromisso com eles? E que foi isso que a levou, né, a ter que fazer a escolha, ao invés de satisfazer a mim, meus anseios de mulher, e casar-me com aquele jovem impetuoso que estava ali, né? Ela foi levada a casar-se com o outro para cuidar das crianças. Com certeza, aquilo era um compromisso com o qual ela estava comprometida muito antes de reencarnar, né? Enquanto ele foi para a igreja, mas, ao invés de fazer o bem, que ele tinha 1000 oportunidades de fazer o bem, né? Ele preferiu continuar com o homem, né? Como o homem viril e assim por diante, que levou ele rapidamente, né, a sair fora do celibato, né? Nós não vamos ficar discutindo se deve ou se não deve ter celibato, isso e aquilo. Isso daí são questões outras que não vêm aqui ao caso, né? Mas uma vez esposada essa situação, essa sua ligação com a igreja, ele não podia partir para o caminho que ele tomou. E foi ele, e ele fez tudo aquilo para satisfazer a si próprio, enquanto ela se sacrificava. E ele ainda coloca nela a culpa. Ele ainda coloca nela a culpa, né? Como o Genivaldo falou, né? Acabou de fazer uma prece, tudo bem, vamos recomeçar. Mas foi a outra, cadê aquela outra que me fez ficar nessa situação toda? Porque ele acha que foi ela que fez ele ficar nessa situação. Ele não assume que foi ele que se colocou naquela situação, né? Nós vamos parar por aqui hoje, gente. Eu vou como eu falei, Genivaldo e Antônio, peço 1000 perdões, mas eu não vou poder ficar no estudo do livro Céu e Inferno agora. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu vou ter que sair, tá bom? São 19h59. Eu vou fazer a prece de encerramento e de abertura do outro e saio, beleza? Amado Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade que tivemos nesse estudo tão importante para todos nós, importante para olharmos no espelho, como dizia a Lídia, né? E vermos, será que estamos agindo como o Padre Domênico no nosso dia a dia, colocando nos outros as culpas pelo que fazemos de errado? E se sim, precisamos mudar. E esses estudos nos mostram as consequências das nossas ações. Pedimos assim a Deus, nosso Pai, que nos livre das tentações e dos erros, e nos fortaleça para que possamos agir muito mais no bem do que no bem individual e egoístico que geralmente queremos para nós.
Pedimos, Senhor Jesus, que ampare o Genivaldo e o Antônio na continuidade do estudo do livro Céu e Inferno, que trata exatamente dessas nossas considerações de hoje. Que eles sejam amparados, iluminados pela equipe espiritual. E deixamos a nossa prece para que todos possam ser amparados pelos benfeitores e fortalecidos na fé. E encerrando o primeiro estudo e iniciando o outro, ofertamos esta prece à equipe espiritual, para que a utilize em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.